palavra de Deus é muito mais do que a muralha de Jericó, o milagre da multiplicação, a mulher do fluxo de sangue e Bartimeu. Estudos profundos com revelações bíblicas você não encontra em qualquer lugar. Venha para o nosso grupo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens, deixe o teu like e compartilhe nossos vídeos com seus grupos de amigos. Conheça, viva e divulgue a graça de Jesus. Louvado seja o Senhor. Graça e paz, meus amados irmãos, povo que só reconhece amor no coração de Deus. E a palavra de Deus nos diz assim, no livro de Salmos, capítulo 103, versículo 1. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia, que farta tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Exaltado, glorificado seja o Senhor, que derrama sobre nós o seu amor, a sua graça, a sua justiça e a sua misericórdia. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra aumente a tua consciência das bênçãos de Deus, no nome de Jesus. Meus amados irmãos em Jesus Cristo, ingratidão é o não reconhecimento do bem que alguém nos fez. É a ausência de um sentimento de reciprocidade em direção a outra pessoa. É a falta de desejo de agradecer ou, de alguma forma, recompensar a alguém por um favor que nos prestou. Na maioria das vezes, as pessoas nos ajudam e beneficiam sem esperar qualquer tipo de retribuição. Fazem o que fazem de coração, por amor, pelo simples desejo de abençoar, para cumprir com o mandamento de Jesus de praticarmos o amor entre os irmãos. Mas, a despeito da motivação, o nosso reconhecimento pelo que nos fazem é sempre devido. Mesmo quando estamos com a melhor das intenções, empenhados em ajudar alguém e não somos bem-sucedidos, a atitude de gratidão é uma indicação de que a pessoa percebeu a nossa disposição e o nosso empenho em ajudar e agradar.
A forma mais comum de agradecimento a uma pessoa é o uso do conhecido muito obrigado, que é conhecido, mas nem sempre utilizado. O muito obrigado demonstra que a pessoa está ciente de que o outro lhe prestou um favor. E muito embora a expressão muito obrigado indique, teoricamente, que a pessoa se sente com uma forte obrigação de alguma forma, retribuir ao outro, que a partir daquele instante ela se sente muito obrigada em relação ao outro, na prática, o seu uso é apenas formal e descomprometido de qualquer tipo de devolução. E mesmo assim, e apesar de uma expressão tão simples de gratidão não custar nada a ninguém, muitas pessoas são ingratas e negam qualquer tipo de reconhecimento pelas benevolências que recebem. Até mesmo esse modo que é o mais simples. A pessoa ingrata não valoriza as bênçãos que recebe, os favores que chegam até ela. E essa é a razão por que ela não agradece. Ao contrário, ela tende a ver sempre os defeitos e alega que a pessoa fez assim, mas deveria ter feito de outra maneira. Ela sempre se fixa nos detalhes, buscando algo para criticar, tentando encontrar algum problema. O ingrato é naturalmente negativista. Ele reclama de tudo, tanto dos irmãos quanto de Deus. E não importa o que façamos, ninguém consegue satisfazer a uma pessoa ingrata, o que ocasiona que ela, aos poucos, seja alijada, isolada da sociedade. Agradecer aos irmãos é uma forma de demonstrar amor e educação. Se a pessoa nos amou a ponto de nos abençoar e favorecer, nós também temos que amá-la a ponto de agradecer. Se a gratidão aos irmãos é parte do cumprimento do segundo grande mandamento, não nos esqueçamos de que agradecer a Deus é parte integrante do primeiro grande mandamento. E amarmos a Deus com todas as nossas forças, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. O Senhor nos abençoa sempre. E Ele espera pelo nosso reconhecimento. Apenas isso, reconhecimento. A palavra de Deus nos orienta a sermos sempre gratos a Deus pelo que Ele já fez, pelo que Ele faz e pelo que Ele ainda irá fazer por nós. O que nós já recebemos pela fé. Então, também pela fé, apresentemos a nossa gratidão a Deus. Até mesmo porque a fé é um dos dons que Ele próprio nos dá. E não nos faltam motivos para agradecermos ao Senhor. Tudo que existe, tudo que temos, tudo que somos, devemos a Ele. Porque sem Ele, nós não seríamos nada. Não conseguiríamos fazer nada. Nós nem mesmo existiríamos.
Devemos ser gratos ao Senhor também pelas coisas mais simples, pelas coisas comuns e corriqueiras, como pelo ar que nós respiramos. E devemos agradecer a Ele até mesmo pelo que nós não temos, porque Ele é quem sabe o que é melhor para nós. Nós, com a nossa natural limitação, muitas vezes almejamos algo que nos será para mal. E Deus nos nega por amor. Deus requer que o agradeçamos por tudo. A palavra de Deus nos instrui para darmos graças a Deus sempre e em todas as circunstâncias, porque essa é a vontade de Deus. Você está triste? Dê graças a Deus. Está feliz? Dê glórias a Deus. O teu amor e a tua gratidão por Deus tem que ser maior do que a tua timidez. Onde você estiver, diga agora, meu amado irmão e minha amada irmã, graças e glórias a Deus. Hebreus 11, 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. João 15, 4. Estai em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Jeremias 29, 11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. 1 Tessalonicenses 5, 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Graças a Deus. Expressar a nossa gratidão aos irmãos e às pessoas em geral é um dever. Mas agradecer a Deus tem que ser um prazer. Sim, meus irmãos, nós servimos a um Deus grandioso, que detém todo o poder nos céus e na terra, que reina por todo o universo e que mesmo assim se ocupa de cuidar individualmente de cada um de nós, que diante dele somos tão pequeninos. A nossa gratidão a Deus tem que ser motivo de grande alegria para todos nós. As ações de Deus nas nossas vidas são medidas cirúrgicas, adequadas à necessidade de cada um. Ele conhece cada um de nós. Todas as vezes que louvamos e adoramos a Deus em gratidão, é porque estamos reconhecendo as bênçãos que Ele realizou nas nossas vidas. Se temos muito para agradecer, é porque somos muito abençoados. Nunca reclame se você tiver que passar longas horas em oração, expressando
a tua gratidão ao Senhor. Ao contrário, agradeça até mesmo por isso. Se não podemos ser ingratos para com os irmãos, muito menos temos que ser para com o nosso Deus. Nós temos que ser eternamente obrigados a Ele. Muitas pessoas se gabam de tudo que têm e se apegam aos seus pertences, ao seu patrimônio, e se sentem poderosas, se sentem superiores por tudo que conquistaram. Elas se sentem mais importantes do que os irmãos e algumas até mais importantes do que Deus. Mas tanto eu quanto você, ou qualquer habitante deste planeta, todos nós somos o que somos pela graça do Senhor. A você que tem muito, que vive com abundância, ouça isto. Nunca se esqueça de quem te deu o que você tem. E nunca se esqueça de que Ele te deu. O que Ele te deu não foi para você empinar o seu nariz, mas para que você seja uma bênção para os irmãos. E a você que pensa que não tem motivos para agradecer a Deus todos os dias da tua vida, considere alguns. Você nasceu e Deus não tinha qualquer obrigação de dar vida, nem a você, nem a ninguém. Você desperta todos os dias. E não é pelo despertador, é pela mão do Senhor. E em cada dia novo, as misericórdias do Senhor são renovadas, trazendo uma nova oportunidade para você se arrepender dos seus pecados e se voltar para Deus. E se voltar para o plano de Deus para a nossa vida eterna. Veja quantas pessoas se deitam, adormecem e não despertam mais. Você vê, você ouve, e a prova disso é que você está assistindo a esta mensagem. E você sabe que nem todas as pessoas conseguem fazer uso dessas faculdades. Todos nós temos todas as razões para apresentarmos a nossa gratidão ao Senhor. E se Ele se agrada dessa atitude de reconhecimento do seu amor e de todo o bem que Ele nos faz, façamos. Não sejamos ingratos para com o Senhor. Todos devemos agradecer a Deus durante todo o tempo, mesmo sem fazer alusão a alguma causa específica. Agradeça por poder agradecer. Se somos justos, presta atenção, meu amado irmão, minha amada irmã. Se somos justos, a frase ou expressão mais pronunciada pelos nossos lábios tem que ser graças a Deus. 2 Coríntios 9:8. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça,
a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda suficiência, abundeis em toda boa obra, conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Salmo 101. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez, e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Colossenses 3:15. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cantos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças ao Deus Pai. Graças a Deus, mais uma vez. No trecho inicial que apresentamos do livro de Salmos, capítulo 103, temos nos versículos 1 a 2, o salmista Davi, o homem segundo o coração de Deus, em oração a Deus, mas falando para si mesmo, para o seu corpo e para a sua alma, e recomendando que bendigam ao santo nome do Senhor e que não se esqueçam de nenhum dos seus benefícios. Observem, irmãos, quando ouvirem esse salmo, a necessidade interior que Davi tinha de manifestar a sua gratidão a Deus com toda a intensidade, com toda a força do seu coração, com aquele amor que o primeiro grande mandamento estabelece. E o seu cuidado para não se esquecer de nada do que o Senhor havia feito na vida dele. Essa é a postura do verdadeiro crente. Porque é impossível que uma pessoa conheça a Deus e os seus feitos e consiga ficar impassivo diante dele, em cima do muro, sem expressar um forte sentimento de gratidão. Você, que é crente e filho de Deus, quantas vezes você já apresentou a sua gratidão a Deus no dia de hoje? Salmo 103, 1. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Nos versículos 3 a 5, Davi abre o seu coração para revelar algumas das virtudes do nosso Deus. Notem, meus irmãos, como é importante, de tempos em tempos, pararmos um pouco, sairmos da nossa rotina e direcionarmos a nossa atenção para o nosso Deus, atentando nos detalhes das coisas que Ele faz
e que nós nem sempre percebemos. A correria do dia a dia, as pressões naturais da vida e a mão do inimigo tentando encobrir a maior parte das ações do Senhor nas nossas vidas nos fazem esquecer ou não atentar para pequenos detalhes, mas importantes que o Senhor faz. Meus irmãos, o inimigo não quer que nós sejamos gratos ao Senhor. Um simples perdão concedido por Deus, por exemplo, é algo que não fica registrado, senão no nosso espírito. E por não estar diante dos nossos olhos, muitas vezes simplesmente ignoramos. Você agradeceu a Deus quando sarou daquela doença? Por aquela cirurgia bem-sucedida? Pois bem, se você ainda não fez isso, não seja ingrato. Faça agora. Porque não foram os médicos ou os medicamentos que te curaram, não. Eles seriam inúteis sem a mão de Deus. A tua casa, o teu alimento, os livramentos e o principal, o teu perdão e a tua salvação, tudo isso é dádiva de Deus, para as quais não podemos nos esquecer de demonstrar a nossa gratidão. Salmo 103, 3. Ele é o que perdoa todas as nossas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia, que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Já no versículo 6, que encerra o nosso trecho inicial, o salmista Davi revela que o Senhor, somente Ele, faz justiça a todos os oprimidos. Observem, meus irmãos, como o nosso Deus de amor se ocupa de cuidar dos que estão sofrendo e passando por necessidades. Ele é realmente maravilhoso e merece todo o nosso louvor e adoração. Ele é o único digno de honras e glórias. Nós jamais conseguiremos retribuir a Deus todo o favor que Ele nos faz. E não é isso que Ele requer de nós. Ele espera apenas que nós sejamos justos e fiéis a Ele durante todo o tempo das nossas vidas. E a nossa justiça nos impele ao sentimento de eterna gratidão ao Senhor. Salmo 103, 6. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Não obstante, e a despeito de tudo o que Deus representa para nós, e do que Ele faz por nós, existem pessoas nutrindo sentimentos de ingratidão para com o Senhor. E fazem isso porque não creem nele.
porque não o conhecem ou porque algo aconteceu na vida deles diferente do que eles esperavam e eles atribuem a Deus. Eles culpam a Deus. Ora, se somos fiéis ao Senhor, sabemos que tudo o que Ele nos nega é livramento. As pessoas dizem que Deus está no controle de tudo. Mas quando algum dos seus pedidos não é atendido, ou quando algo mal ocorre, elas acusam a Deus e amaldiçoam aquele que os criou, aquele que fez o mundo com o seu poder e sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus. Salmo 95, 10. 40 anos estive desgostado com esta geração e disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecido os meus caminhos, a quem jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Lucas 12, 8. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. E a todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoada. Mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Jeremias 10, 10. Mas o Senhor Deus é a verdade. Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno. Ao seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Assim lhe direis: os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e de debaixo deste céu. Ele fez a terra com o seu poder. Ele estabeleceu o mundo com a sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus. Louvado e exaltado seja o Senhor, em quem está toda a sabedoria, toda a inteligência, todo o amor. É difícil pensar que, diante desse Deus tremendo e inigualável, existam pessoas mal agradecidas a Ele. Pessoas que não o amam de verdade. Mas o fato é que existe sim. E vejam como Ele, o Senhor, não retalia a nenhum deles. Porque faz com que o sol se levante tanto sobre os bons quanto sobre os maus. E faz com que a chuva desça sobre justos e injustos. Mas estejam certos de que o Senhor é um Deus de justiça e Ele não tem pressa de nada. Todos os nossos atos, sejam justos ou injustos, serão considerados no final. Por enquanto, Ele suporta com muita paciência a todos os vasos da ira preparados para a perdição. Em sua segunda carta a Timóteo, Paulo nos adverte
de que nos últimos dias haverá pessoas amantes de si mesmas, desobedientes, ingratos, profanos, blasfemos, traidores, orgulhosos e mais amantes dos prazeres do mundo do que de Deus. Ora, nós não temos dúvida de que já estamos vivendo o final dos tempos. Praticamente todos os sinais previstos na Bíblia como indicativos da proximidade do fim já se manifestaram. Notem que a ingratidão do ser humano não é coisa dos dias de hoje. Ela vem desde a criação. Porque nem Adão nem Eva foram gratos ao Senhor por tudo o que podiam comer no jardim do Éden. Mas eles se deixaram sucumbir à tentação para desejar o fruto proibido, justamente aquilo que eles não podiam. Eles desobedeceram a Deus para obedecer ao diabo. E por isso perderam toda a liberdade e regalia que tinham, inclusive a vida eterna, e foram expulsos do paraíso. Que fique claro, meus irmãos, que uma atitude de ingratidão a Deus nunca passa despercebida. Ela gera consequências que podem ser muito sérias. Mateus 5:45. Porque faz que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Romanos 9:22. E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição, para que também desse a conhecer a riqueza da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou. 2 de Timóteo 3:1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Gênesis 3:16. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse: porquanto destes ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás.
Na sua carta aos Romanos, o apóstolo Paulo nos revela como a ira de Deus se manifesta sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que, havendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças em reconhecimento por todo o eterno poder e a divindade do Senhor. Coisas que são inegáveis diante de toda a criação, por tudo o que está diante dos nossos olhos. Notem que Deus espera o nosso reconhecimento até pelas coisas mais comuns e naturais, como pela beleza do mundo e da natureza que Ele criou, pela perfeição dos nossos corpos. Sim, meus irmãos, a máquina humana foi projetada para funcionar em perfeita harmonia, com todos os órgãos integrados, coisa que nenhum cientista humano poderia fazer. E diante de cada fase da criação, Deus constatou que tudo era bom. Mas somente no sexto dia, depois que Ele criou o homem, contemplando tudo o que havia criado, foi que Ele declarou que tudo era muito bom. Por tudo o que se vê, assim pelo que nós não vemos, Deus requer a nossa gratidão, porque Ele é o autor de tudo. Nada do que foi feito se fez sem Ele. Observem, Jesus curou 10 leprosos, mas 9 deles continuaram doentes. Eles foram curados da lepra, mas permaneceram doentes. Vejam que quando eles, os 10 leprosos, se dirigiram a Jesus, a expectativa deles era apenas para a cura material. E Jesus curou os corpos dos 10. Mas houve um dentre os 10, um que não era salvo. Era um estrangeiro. E esse único, foi curado também no espírito. Porque ele manifestou a sua gratidão a Deus. E com isso ele recebeu a salvação eterna. Notem, como um simples gesto de gratidão a Deus, manifesto em poucos segundos, pode gerar uma eternidade. Romanos 1:18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porque o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta. Porque Deus o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos.
Gênesis 1, 31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Lucas 17, 17. E respondendo Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Mas quem seriam os ingratos a Deus nos dias de hoje? Onde estariam essas pessoas que recebem todas as bênçãos de Deus, mas não conseguem reconhecer o amor que o Senhor dedica a elas? Olha, não é preciso procurar muito para encontrá-los. Eles estão tão próximos que, se você não estiver muito seguro na tua fé e no conhecimento de Deus, é possível que antes de você encontrá-los, eles próprios te encontrem. Eles estão por aí, ao nosso redor. Muitos deles tentando nos contagiar com o seu sentimento de ingratidão. Vejam bem, pessoas que adoram a deuses estranhos, a falsos deuses e a santos, ou que adoram a Jesus, mas também adoram a algum ídolo, são pessoas de coração ingrato para com Deus. Todas elas foram criadas pelo Senhor. Nenhuma delas foi criada por um falso Deus, ou por um santo, ou por um ídolo. Maria tampouco criou a qualquer um de nós. Então, a devoção e dedicação a falsos deuses e santos é um ato de flagrante ingratidão para com o único Deus verdadeiro, o Criador de tudo e de todos. Pessoas que vivem no espiritismo, dando honras e agradecendo a falsos santos, que na verdade são demônios, são pessoas ingratas para com Deus e são traidoras de Deus, porque não o reverenciam como sendo o Deus Criador, o Todo-Poderoso e o Redentor. Eles preferem adorar e obedecer ao diabo e negam o seu favor a Jesus. Todos os que vivem no judaísmo, sejam judeus naturais ou não, são pessoas ingratas para com Jesus, porque não o receberam, não o reconheceram, e ainda nos dias de hoje não o reconhecem. Não aceitam que ele seja Deus. Tanto é assim que eles próprios, os judeus, foram que mataram Jesus. Mataram o Deus que os havia escolhido para ser o modelo da salvação humana. E o que é pior? Muitos dentre o povo de Deus seguem os caminhos deles. Imitam aos judeus, ao invés de imitar a Jesus. Honram aos que rejeitaram ao nosso Salvador. Essa é uma das maiores provas da ingratidão do homem para com Deus. Desprezar o cristianismo
trazido por Jesus Cristo, para viver no judaísmo típico dos ingratos, negando toda a obra realizada por Jesus. Pessoas que só negam a devolução dos dízimos, que são de Deus, os dízimos não são nossos, e roubam a Deus, obstruindo a obra de Jesus, são pessoas ingratas para com Deus, porque não reconhecem o que o Senhor lhes dá, porque é o Senhor que lhes dá. E tampouco agradecem ao Senhor por um dia o haver conhecido. Eles estão entre os que amam mais a si próprios do que a Deus. Vejam, meus irmãos, o quanto de ingratidão para com o nosso Deus existe neste mundo decaído. Isaías 45, 5. Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças, para que se saiba, desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Louvado seja o Senhor, o nosso Deus de justiça. A nossa vida é feita de escolhas. Nós podemos escolher amar a Deus e aos irmãos ou não amar a ninguém, nem a nós mesmos. Nós podemos optar pela obediência ao nosso Deus, crendo que Ele tem sempre o melhor para nós e que tudo o que Ele requer de nós é para o nosso próprio bem. Ou podemos virar as nossas costas para Deus. Nós podemos apresentar a nossa gratidão para com os irmãos e para com Deus, ou podemos ignorar as bênçãos que recebemos. Mas tudo o que fazemos gera consequências, meus irmãos. E pode ser que por uma atitude como essa, após o juízo final, nós não tenhamos realmente nada mais para agradecer. Todos os nossos atos geram consequências que poderão ser imediatas, manifestas nesta vida presente ou no século vindouro. Tudo o que fazemos no dia de hoje irá repercutir no amanhã. Estejam certos de que o nosso futuro está sendo decidido hoje, agora, neste momento. Tudo nesta vida tem dois aspectos, o positivo e o negativo. Mas com relação a Deus e a lei de Deus, as leis de Deus, é tudo positivo. Não existe negativo. Então, que fique claro, meus irmãos, que o céu não é lugar para desamor e para ingratidão, e muito menos para os ingratos. O melhor que nós podemos fazer nesta vida é amar e obedecer ao Senhor.
sermos gratos a Ele e aos irmãos. Não permitamos que Satanás endureça os nossos corações, nos privando de um ato tão simples de reconhecimento de um favor recebido. Agradecer é amar? É um dever? Demonstre sempre a tua gratidão e dê sempre graças a Deus. Não importa se o mundo vai te tomar como louco. A sabedoria de Deus é loucura para este mundo. E quando nós parecemos ser loucos, é que estamos sendo realmente sábios. Graças a Deus, glórias a Deus, louvado seja o Senhor, são expressões de amor a Deus, pelas quais ninguém paga imposto e não tem qualquer contraindicação, mas podem assegurar o nosso lugar no céu. Comece, meu irmão, minha irmã, dando graças a Deus por esta mensagem esclarecedora, porque ela não nasceu em mim, ela provém do coração do nosso Deus de amor, o nosso Deus que espera pela tua gratidão. Que saia da tua vida toda altivez e todo sentimento de ingratidão. Graças e glória ao nosso Santo Deus. E quanto a você, meu amado irmão, minha amada irmã, que ainda não estão inscritos no nosso canal, mais uma vez os convidamos a fazer parte do nosso grupo. É muito simples. Basta tocar na imagem circular com o nosso logo que irá aparecer ao final. Aí você se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. Então você já será um dos nossos e terá pleno acesso ao acervo do nosso canal, que já conta com mais de 300 mensagens publicadas. Tudo para o seu e para o nosso crescimento, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Faça isso, meu amado irmão, minha amada irmã, e sejam bem-vindos ao nosso meio. E também não saia do nosso canal. Continue conosco. Aproveite para assistir mais uma das mensagens que iremos sugerir. Basta tocar na imagem do vídeo para ser direcionado. Faça assim. Fique conosco e fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em tudo e por tudo, dando graças e glórias ao nosso bom Deus.